Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e esse vídeo é especial porque comemora a marca de 500 inscritos no canal. É isso mesmo, 500 inscritos. Aos pouquinhos, devagarinho e com a ajuda de vocês que acompanham o meu trabalho, o canal está crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Agora, a meta do canal é alcançar a marca de 1000 inscritos. E para isso acontecer, eu conto com você. Por isso, se você é novo por aqui ou ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like no vídeo. Eu tenho certeza que assim, logo a gente alcança esse objetivo. E para agradecer o seu apoio, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer perguntas em inglês em 3 tempos verbais diferentes: o presente, o passado e o futuro. A ideia é que depois desse vídeo você já consiga sair por aí se aventurando com o inglês. Que tal? Let's go? A primeira coisa que você precisa saber quando quer fazer uma pergunta em inglês é que perguntar em inglês é diferente de perguntar em português. Parece uma coisa óbvia, né? Já que a gente está falando de 2 línguas distintas. Mas quando eu digo isso, eu não estou me referindo a vocabulário, e sim à estrutura, a forma como a pergunta deve ser construída. Quer ver só? Vamos pegar, por exemplo, essa frase aqui em português. Você fala inglês. Se eu quisesse traduzi-la para o inglês, ela ficaria You speak English, certo? Agora vamos voltar para a frase em português. Se eu quero transformá-la em uma pergunta, basta eu acrescentar um ponto de interrogação no final dela e mudar a entonação da minha voz. Assim a frase ficaria: Você fala inglês? E você já ia entender imediatamente que eu te fiz uma pergunta. O problema é que, para fazer perguntas em inglês, não basta apenas colocar uma interrogação no final da frase e mudar a entonação da minha voz. Quando eu quero perguntar em língua inglesa, eu preciso do apoio de uma palavra chamada verbo auxiliar, ou auxiliary verb. Os auxiliary verbs não têm nenhuma tradução e servem só para 2 coisas: indicar que aquela sentença é uma pergunta e informar em qual tempo verbal essa pergunta está. E detalhe, eles sempre aparecem antes do sujeito da pergunta. Como existem vários tempos verbais na língua inglesa, também existem vários auxiliary verbs. Mas aqui eu quero focar nossa atenção em 3 que eu considero mais básicos. O do, que é o verbo auxiliar do presente simples ou simple present. O did, que é o verbo auxiliar do passado simples ou simple past. E o will, que é o verbo auxiliar do futuro simples ou simple future. A forma de usar os auxiliary verbs é bem simples. Vamos pegar novamente aquele exemplo, aquela pergunta em português que a gente fez no início do vídeo. Você fala inglês? Para eu traduzir essa pergunta para o inglês, a primeira coisa que eu preciso saber é em que tempo verbal ela está. Fazendo isso, eu consigo descobrir qual auxiliary verb eu tenho que utilizar. Como nesse exemplo o verbo falar está conjugado no presente, eu sei que tenho que utilizar o verbo auxiliar que indica o presente em inglês. Nesse caso, é a palavra do. Logo, a pergunta, você fala inglês? Em inglês ficaria Do you speak English? Esse mesmo processo vale para os outros tempos que eu falei anteriormente. Vamos imaginar que eu queira traduzir para o inglês a pergunta, você falou inglês? Note que nesse exemplo, o verbo falar está conjugado no passado. Logo, o auxiliary verb que eu tenho que utilizar é o did, porque é ele que indica o passado em inglês. Dessa forma, a pergunta, você falou inglês? Em inglês ficaria, Did you speak English? E a mesma coisa acontece com o futuro. Se eu quisesse traduzir para o inglês a pergunta, você falará inglês? Eu teria que utilizar o auxiliary verb will, porque o verbo falar da pergunta em português está conjugado no futuro.
Dessa forma, a tradução em inglês da pergunta "Você falará inglês?" ficaria "Will you speak English?" Agora presta atenção nessas três perguntas aqui. Do you speak English? Did you speak English? Will you speak English? Note que a única coisa que muda entre elas é o auxiliary verb. A base das perguntas permanece a mesma. Por isso, você deve sempre lembrar do seguinte: não existe pergunta em inglês sem verbo auxiliar. Porque se eu não uso o verbo auxiliar, eu não consigo identificar em que tempo verbal a pergunta está. Muito cuidado com isso. Aí você pode até se perguntar: tá, mas e o verbo to be? Onde ele entra nessa história? E minha resposta simples e direta é a seguinte: ele não entra. Aliás, você jamais deve começar a estudar inglês pelo verbo to be. Mas sobre isso eu falo nesse vídeo que está aqui no card, cujo link vai aparecer no final desse vídeo aqui. Depois de todo esse conteúdo que você acabou de ver, vale muito a pena dar uma conferida nele para complementar os seus estudos. Em resumo, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como fazer perguntas em inglês. É claro que existem outras regras, mas se você está começando agora, eu tenho certeza que essas dicas que eu te dei vão ser bem úteis. E para te ajudar a praticar tudo isso que você aprendeu aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas perguntas em português para você traduzir para o inglês. Se você quiser, escreve as suas traduções aqui nos comentários que eu te digo se elas estão certas, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele com seus amigos. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu Instagram ou também pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!